Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui para quarentena sobre as aulas do ensino médio e hoje eu quero tratar sobre o seguinte tema com vocês: desigualdade salarial entre brancos e negros. Inevitavelmente falar sobre esse tema implica diretamente a gente falar sobre a questão do racismo no Brasil e sobre a estrutura do racismo no Brasil. E para começo de conversa eu já diria para você: se você fala com alguém que acredita ou que defende que não existe racismo no Brasil, abandona. Não tem mais o que você dizer. Os dados todos mostram isso. Agora, o racismo no Brasil ele tem algumas peculiaridades. Essa palavra é difícil. O racismo no Brasil tem algumas peculiaridades. E eu vou falar de algumas delas para vocês antes de a gente chegar nos dados especificamente. Uma das nossas primeiras grandes características do nosso racismo é que ele é um racismo que a gente poderia chamar de um racismo disfarçado, um racismo meio escondido. Inclusive, muitas pessoas falam que o racismo no Brasil ele é sutil por causa disso. É como se o racismo nunca fosse do indivíduo, mas fosse sempre do outro. Tipo assim, eu não sou racista, mas os fulanos são. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai falar sobre desigualdade salarial, imagina o dono de uma empresa. E aí poderia contratar ou promover um negro para um cargo alto na sua empresa com maior salário. Você vai dizer, não, eu não posso dar essa promoção para essa pessoa, não porque eu sou racista, mas os meus clientes são. Não porque eu sou racista, mas os meus sócios são. Ou seja, o racismo nunca é do indivíduo, ele é sempre passado para outra pessoa. Vamos imaginar, sei lá, uma escola particular que poderia contratar uma professora negra. E aí o dono da escola, o gestor da escola pensa, não, eu não posso contratar essa professora, não porque eu sou racista, mas porque os pais dos meus alunos são racistas. Ou seja, essa dinâmica de sempre colocar a culpa do nosso racismo numa outra pessoa, é como se a gente estivesse terceirizando o racismo. E uma outra questão também importante nesse sentido é que existe um racismo de origem, mas existe também que é um racismo que tem a ver com a origem étnica da pessoa, nasceu negra, vai ser sempre vítima de racismo, mas também tem um racismo de classe. Isto quer dizer o quê? O racismo existe, ele é um dado da realidade, porém, pessoas negras que atingem um nível social maior acabam se tornando menos vítimas de racismo. Isso faz parte da nossa história. Porém, como a gente vai ver agora, os dados mostram que a desigualdade salarial entre brancos e negros ainda é muito grande no Brasil. Se a gente pegar o nosso livro lá na página 243, e para quem não tem o livro eu vou deixar aqui as imagens, a gente vai ver o seguinte: nós temos ali uma tabela que mostra a renda de pessoas brancas e a renda de pessoas negras, comparando assim as principais cidades do Brasil. A gente pode ver, por exemplo, que em 2013 os brancos recebiam em média R$ 2.396, enquanto os negros recebiam em média R$ 1.374, uma diferença de quase R$ 1.000 da média salarial entre pessoas brancas e pessoas negras. Os dados também nos mostram isso de acordo com algumas das principais capitais do Brasil. Vou pegar, por exemplo, a grande cidade brasileira, São Paulo. Em 2013, a média salarial de uma pessoa branca em São Paulo era de R$ 2.408, enquanto a média salarial de uma pessoa negra era de R$ 1.388, mais de R$ 1.000 de diferença. Ou seja, galera, isso é um dado da realidade. É impossível a gente negar. Mas, professor, esses dados são de 2013. São. E vocês vão pesquisar os dados mais atualizados e vou disponibilizar eles também daqui a pouco. Uma outra coisa interessante é sobre o acesso ao ensino superior. A gente pode ver que entre a população preta ou parda, menos de 7,2% tem acesso ao ensino superior, enquanto a população branca, esse número já é muito maior, chegando a quase 35%. Isso a gente vai ver como existe a desigualdade de acesso ao ensino superior. Em relação ao desemprego, a gente consegue ver isso também, né? De modo geral, a população desempregada, em sua maioria, é negra. Então, o livro nos traz esses dados. Se vocês seguirem o site que eu vou passar para vocês, a gente consegue ver que, de acordo com dados de 2009, a diferença salarial entre brancos e negros, em alguns pontos, chegam até 73,9%. Esses dados são bem assustadores. Por exemplo, em relação à educação.
O que nós temos aqui? A população que se declara preta ou parda representa mais da metade da população brasileira, 50,3%. No entanto, essa população continua ainda subrepresentada nos espaços de educação, já que compõe a maioria da população brasileira, ou seja, os negros são maiores, a maior parte da população, mas são os que menos ocupam os espaços de educação. A desigualdade de acesso à educação superior reflete também nos índices de salários nacionais. Enquanto o rendimento mensal das pessoas brancas ocupadas em 2019 era de R$ 2.796, em relação à população preta era de R$ 1.608, ou seja, continua mantendo aí esses mais ou menos R$ 1.000 de diferença entre pessoas brancas e pessoas negras. Pois bem, vocês têm aqui um artigo bem completo que eu vou deixar linkado aqui como referência para que vocês possam fazer essa atividade referente à desigualdade salarial entre pessoas brancas e pessoas negras. E ao olhar esses dados, a questão que eu levanto para vocês, que eu quero que vocês respondam é o seguinte: é possível realmente falar que não existe racismo no Brasil quando a gente olha todos esses dados sobre a desigualdade salarial entre brancos e negros? E se não existe racismo no Brasil, que outro fator poderia explicar essa desigualdade salarial? Pois bem, espero que vocês gostem do tema dessa semana de aula, espero que vocês estudem, realizem as leituras, continuem se cuidando bem, continuem mantendo o isolamento social, cuidem dos velhinhos de vocês. Forte abraço a todos e valeu!